Como a tecnologia pode ampliar o acesso à justiça? Embora o Brasil seja um país conhecido mundialmente por seu elevado número de processos, a verdade é que a justiça brasileira ainda alcança uma parcela pequena da nossa população. O direito ainda é visto por muitos como um recurso disponível para poucos. E nesse cenário de uma economia cada vez mais conectada e digital, será que a tecnologia pode facilitar o acesso à justiça? Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para discutir esse tema de acesso à justiça, eu tenho o prazer de receber no Juridicast a Patrícia Carvalho, cofundadora da startup jurídica Fórum Hub, que objetiva tornar o direito mais acessível. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui. Bacana. E Patrícia, conta para o nosso ouvinte como que surgiu a ideia do Fórum Hub. Leandro, eu vou te dar uma explicação um pouco mais longa, porque eu gosto de falar que negócios grandes, eles surgem dentro da necessidade da sociedade, não imputados por um desejo de empreendedorismo de quem está lançando essa ideia. Então, antes de lançar a Fórum Hub, o que eu fiz foi um estudo de teses, para eu entender dentro do Brasil o que mais estava fazendo falta para o brasileiro. E aí, essa ideia acabou batendo na minha vida, porque ao longo da minha jornada como pessoa física, eu sempre tive muita dúvida jurídica e eu acabava recorrendo a amigos, parentes e até o próprio Google para tirar essas dúvidas. Perfeito. Quando eu comecei as minhas pesquisas, eu avancei para colegas e familiares, depois eu fui para pesquisas com pessoas que não eram do meu nicho e do meu núcleo social, para eu entender quais eram as dores dessas pessoas, e o tema jurídico sempre batia. Então foi daí que a gente lançou a Fórum Hub. Foi um estudo de necessidade com um padrão de demanda e de dúvida. Foi daí que a gente nasceu com a tese de que a gente precisava ir para legal tech, para direito, para empreender. Interessante. E aí, Patrícia, conta para o nosso ouvinte assim, o que efetivamente a Fórum Hub faz no dia a dia. Então vamos lá, de forma simples a gente conecta pessoas com advogados, mas a gente vai muito mais além. Toda a jornada jurídica e de atendimento, ela acontece dentro da nossa plataforma. Tá. Então, muito mais do que conectar essa pessoa e ela seguir num serviço diretamente com esse advogado, a gente inclui outras tecnologias para dar suporte. Por exemplo, o match com o advogado é um match automatizado. Então, a gente entende, por exemplo, o perfil social daquela pessoa para eu encontrar o advogado que tem mais possibilidade de dar match com ela. Vou te dar um exemplo claro. Se eu tenho uma mulher que está entrando na minha plataforma porque ela quer se divorciar e ela está numa situação de vulnerabilidade emocional e financeira, eu quero fazer um match com ela com uma advogada que vai ter muito mais sinergia com a causa familiar dela. Então, são um dos exemplos de coisas que a gente faz com tecnologia aqui dentro. E Patrícia, quando surge uma startup inovadora como a de vocês, é natural surgir a seguinte pergunta. Tá, mas qual que é a referência internacional que vocês se inspiraram? Tem um benchmark internacional? Eu adoro essa pergunta. O principal benchmark que a gente tem é a Do Not Pay. Eles automatizam a jornada, principalmente consumerista, onde eles protegem e ajudam esse consumidor a fight for, então a brigar com companhias por alguma lesão, por algum prejuízo financeiro que essas pessoas tenham sofrido. Então, o principal benchmark é a Do Not Pay. E Patrícia, qual que é a diferença entre eu contratar um advogado de maneira tradicional e contratar esse mesmo advogado ou um advogado diferente pela plataforma Fórum Hub? Leandro, eu vou comparar a contratação de serviços de advogados com outro tipo de contratação. Então, vamos dizer que você quer contratar uma empresa de pintura para tua casa. Se você contrata diretamente esse empreiteiro e essas pessoas que vão fazer a reforma da tua casa, você está desprotegido de uma marca que, caso você tenha algum problema, você pode fazer um pleito e um pedido. Tá. Então, a diferença entre contratar um advogado diretamente e via plataforma é que a plataforma assegura a qualidade da prestação desse serviço. Então, isso diferencia bastante a jornada. Correto. E como que vocês garantem essa qualidade? Durante toda a jornada desse cliente na Fórum Hub, a gente envia avaliações desse serviço que está sendo prestado. Então, no primeiro atendimento inicial que ele tira dúvidas, ao final desse atendimento, ele avalia esse expert que está tirando as dúvidas técnicas mais superficiais. No momento da consultoria jurídica, ao final dessa call, ele já avalia o advogado nessa fase de tirar as dúvidas e de pedir, fazer a requisição do que precisa para seguir com esse processo. E ao longo da jornada inteira, ele tem outras janelas de avaliação. Caso ele tenha algum problema, a gente passa o feedback para o advogado, que muitas vezes é só uma questão mesmo de comunicação. A gente dá os subterfúgios possíveis para eles melhorarem. E aí, em casos muito específicos que realmente essa relação não está dando certo, a gente altera o advogado e ele continua a jornada com a gente.
Interessante, ou seja, os principais touch points aí da jornada do cliente com o advogado, ele vai sendo avaliado, basicamente em tempo real. Exato. E como é que os advogados reagem com essa avaliação? Porque é algo novo no direito, né? É difícil imaginar, Leandro, você não ter avaliação. Porque se você não está aberto a receber feedbacks, você tem uma miopia de como está a sua prestação de serviço. E ela é personalística. O que a gente faz na Fórum Hub é garantir que ele esteja dentro da Fórum Hub, porque essa comunidade de advogados, eles são ultra importantes para que o serviço seja prestado. Então, a gente abre essa lacuna de feedback para o advogado aprimorar o serviço dele, o trabalho que ele está fazendo. A gente também consegue trabalhar uma análise do que está acontecendo, porque muitas vezes a reclamação é uma falha do próprio cliente. Então, a gente, como uma personalidade de fora, como marca, consegue até proteger esse advogado. E, Patrícia, quais são as áreas do direito que a Fórum Hub atua hoje? São todas as áreas? Não, a gente é bem focado em direito do consumidor. A gente abriu para direito civil, que aí abraça outras áreas, direito trabalhista, previdenciário e família. A gente não atua em empresarial, por exemplo. E dentro dessas áreas que vocês atuam, tem demandas jurídicas que se repetem bastante? Ou seja, tem demandas que acabam prevalecendo no dia a dia? Sim, a gente gosta de analisar em uma curva 80-20. Então, 80% das dúvidas se repetem e 20% são coisas mais distintas. O que são os temas que mais chegam para Fórum Hub hoje? Dentro do direito do consumidor, infelizmente, a gente tem um bloco muito grande de golpes. E dentro dessa denúncia de um golpe sofrido por essa pessoa, a gente consegue investigar se existe uma outra parte que a gente pode pleitear o direito e obter uma indenização, uma reparação daquele golpe sofrido. Em alguns casos é possível, em outros casos, infelizmente, não é possível. Então, golpes e dentro desse trâmite é o que acontece bastante, mas tirando isso de casos judicializáveis mesmo, dentro de direito de família, a gente tem revisão de pensão, são 65% de quem entra em família hoje são mulheres querendo fazer essa revisão de valores de pensão, a gente tem pedidos de divórcio, a gente tem dentro de consumidor aí das coisas mais comuns como problemas com voos dentro do direito aeroportuário e compras mal sucedidas. Então, é na falha da prestação de serviço da empresa, mas principalmente, Leandro, na falha da comunicação da empresa com a pessoa, é que ela busca um advogado. Ou seja, imagino que muitos problemas desses seriam evitáveis, né, se tivesse uma comunicação mais efetiva. Eu ouso dizer que em direito do consumidor, 95% é evitável. Olha só. E, Patrícia, como que a Fórum Hub cobra os seus serviços dos clientes? Vamos lá. Esse cliente entra na plataforma, ele faz a primeira consultoria que é gratuita, onde ele tira as dúvidas. Dando tudo certo, sendo um caso judicializável, a gente cobra R$290 de entrada para dar kick-off. A gente fala que é para chutar esse caso, para dar início no processo. E a gente tem valores variáveis ao final do processo, que vão de 30% a 40%. O que faz variar? Se esse cliente deu a entrada ou não. Porque em alguns casos a gente consegue dar um desconto onde ele não paga esse valor de entrada, mas a variável final aumenta. Mas se eu fosse te explicar, 80% dos nossos casos tem esse valor inicial, e 20% dos nossos casos a gente abona o valor inicial e é só na variável final. E, Patrícia, vocês como um marketplace, né, vocês têm por um lado o cliente e por outro o advogado. E aí, a questão que eu tenho é como que um advogado pode fazer parte da plataforma? A gente tem hoje mais de 700 advogados cadastrados na nossa lista de espera e foi uma surpresa até para nós. O que a gente tem de advogados cadastrados na plataforma? São pessoas recém-formadas que tiraram a carteira de OAB e podem advogar, então início de jornada, e eles precisam de suporte para conseguir construir uma carteira de clientes ou prestar os primeiros atendimentos, então é muito comum na nossa plataforma. Tem muitas mulheres que estão retornando ao trabalho após licença maternidade e precisam da flexibilidade de trabalhar de casa e se cadastram na plataforma, então a gente também tem. E para se cadastrar é fácil, você acessa o nosso site www.forumhub.com.br/seja um associado, tem uma ficha de cadastro que basicamente ele coloca qual é a especialização e o tempo que ele tem de especialização de experiência em cada área, e aí a gente faz um cadastro dele conforme abre a demanda, então conforme a gente vê a demanda de cliente aumentando, a gente traz esse advogado para a plataforma. E esse advogado, quando ele faz um cadastro, a participação dele na plataforma é compulsória ou ele passa por alguma análise de currículo, enfim, de experiência? A gente faz uma análise rápida de tempo de experiência e a gente faz um onboarding desse advogado e a gente checa se esse advogado consegue se conectar nos nossos devices e dentro da nossa plataforma. O que a gente ainda vê, Leandro, que é uma barreira de entrada para o advogado, é a falta de aptidão técnica de lidar com tecnologia, porque a gente tem um arsenal de ferramentas que esse advogado precisa utilizar. Então, às vezes, quando ele enfrenta essa dificuldade, é que ele não consegue passar. Então, a gente tem, em resumo, a gente tem uma análise de tempo de experiência, de currículo, e a gente faz essa primeira entrevista, o advogado entra na plataforma e a segunda fase é se ele realmente consegue lidar com a tecnologia, e aí ele está dentro da plataforma e começa a receber pedidos na agenda, assim, é tipo uma mágica. Você fala, eu posso trabalhar
trabalhar 4 horas por semana de casa. Ele coloca a disponibilidade dele na agenda e os convites começam a pulsar na agenda desse advogado. E aí, Patrícia, como que o advogado parceiro ele é remunerado pela Fórum Hub? 20% ao final do processo. E vocês têm alguma previsão de atuar com direito empresarial? Leandro, a gente recebe demandas de direito empresarial. Olha que curioso. A gente hoje atende um nicho específico dentro do empresarial que são influenciadores, que basicamente são pessoas físicas, mas que têm negócios dentro do marketing de influência. Então a gente faz contratos, etc. Por que a gente não trabalha com mais amplitude dentro do direito empresarial? Porque o direito empresarial ele é menos padronizável. Né? A demanda B2B, a demanda da empresa, ela é mais ad hoc, ela é mais tailor-made, que a gente fala, cada cliente demanda de um jeito, com um ritmo específico, e isso afasta a tecnologia da jornada. Então é por isso que a gente não trabalha com direito empresarial. Compreendi. E Patrícia, a gente começou esse episódio falando, né, que o brasileiro carece de acesso à justiça. Mas por outro lado, a gente tem hoje mais de 100 milhões de processos judiciais em tramitação no país, né? E aí a questão que eu tenho é, o quanto que mais acesso à justiça pode também fazer o número desses processos subirem ainda mais e até tirar mais eficiência do nosso sistema judiciário? É uma ótima pergunta, Leandro. Como que eu respondo ela? Eu respondo na visão de quem demanda justiça. O que a gente fez de análise aqui dentro para eu reparar quem que está demandando mais? Eu não sei se você sabe, mas quando você faz um cruzamento de comarcas e IDH, quanto maior o IDH de uma cidade, mais processos a comarca tem. Ou seja, quanto mais estudo aquela população tem, mais processos tem. O que significa que áreas com pessoas de menor renda, elas têm menos processos judiciais na comarca, ou seja, dentro desses 100 milhões, dos 23 milhões de novos processos que ingressam na justiça todos os anos, é a classe de maior renda que está acessando a justiça, e não a de menor renda. Então, eu te respondo essa pergunta mais provocando a inclusão. Eu acredito que a gente tem que deslocar uma responsabilidade muito maior, por exemplo, dentro do direito do consumidor, nas empresas que estão falhando na prestação de serviço, porque aí aquele consumidor sequer precisava acessar a justiça. Então, que tal se a gente levasse essa provocação para as empresas, para os outros lados, para as outras partes, para que a gente não tivesse essa justiça com essa volumetria tão grande de processos. Mas hoje a Fórum Hub, ela prioriza a inclusão. Interessante. E hoje vocês mensuram a taxa de resolução de casos e disputas com os clientes de vocês? Leandro, a gente começou em abril do ano passado, a gente já colocou mais de 1,7 milhões de reais em pedidos de indenização e conciliação, e a gente tem 100% de taxa de sucesso até hoje. E da onde vem essa taxa de sucesso? Ela vem de uma conjunção de indicadores e análise de dados, de benchmarks e análise mesmo para a gente entender a taxa de sucesso para daquele processo ou não, e como que a gente aumenta as chances por comarca, etc. Então, é uma série de análises que a gente tem que hoje leva a gente a 100% de taxa de sucesso. É claro que essa taxa vai descer. A gente já prevê que em 6 ou 8 meses essa taxa vai descer aí para 85%, até um pouquinho ali entre 80% e 85%, que é onde a gente quer manter. Interessante. E, Patrícia, quando a gente fala da atividade advocatícia, né, a gente tem a OAB que regulamenta a profissão aí do advogado. E aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Uma vez que a OAB só permite que advogados exerçam a prestação de serviços jurídicos, como que fica a Fórum Hub em termos de regulamentação? Muito legal essa pergunta, Leandro. A gente continua com os advogados exercendo o core do que a gente faz. Por 2 motivos. Não só por causa da regulamentação, mas porque quem tem a técnica para trabalhar uma petição, estudar um caso e acompanhar esse caso e conduzir uma audiência é o próprio advogado. Então, a gente segue exatamente a regulamentação porque sem o advogado na plataforma, esse serviço sequer era possível. A gente só coloca muita camada de tecnologia para o próprio trabalho do advogado ser mais eficiente. Mas quando alguém contrata o serviço da Fórum Hub, ele está contratando a Fórum Hub ou o advogado, no fim? Ele está contratando a plataforma, mas o advogado está imputado no processo, não teria como fazer sem, mas você está certo. A contrato de prestação de serviço é versus Fórum Hub e versus o advogado que está envolvido no caso. Entendi. Bom, nosso papo está muito bom, Patrícia, a gente vai caminhando para o final e algo que você mencionou, né, no início do nosso episódio era sobre a inclusão, né, e também a comunicação do advogado. E nesse sentido, como que a plataforma garante que o cliente de vocês vai ser atendido por um advogado que se comunique de forma objetiva, descomplicada e sem juridiquês, que é tão comum ainda hoje no direito, né? Leandro, você trabalha com marketing e você deve se lembrar. Tem quanto tempo já que você está à frente do Juridicast e com a empresa? O Juridicast a gente já tem 3 anos e meio, eu trabalho com marketing jurídico há mais de 10. Legal. Você deve se lembrar de como foram as suas primeiras interações com os advogados. Eu posso dizer que você captava 40%
100% de uma reunião. Porque o termo técnico, ele se alastra numa conversa com advogados, você se lembra? Com certeza. Hoje, já há 10 anos, está completamente imbuído no repertório, no vocabulário deles, né? Já mudou. Já mudou, porque você tem essa interjeição. O que a gente fala aqui? Que a gente garante uma fala muito mais clara, com um vocabulário mais acessível, e a gente se afasta do juridiquês. Nas minhas primeiras pesquisas com advogados, Leandro, a gente testava essa interação cliente e advogado. Quando essa reunião se finalizava, a gente mandava uma pesquisa para esse consumidor e perguntava de 1 a 10 o quanto você está seguro que você vai conseguir resolver sua questão com a Fórum Hub após essa reunião. E a gente fazia um monte de pergunta e as notas de compreensão de segurança eram sempre as mais baixas. Era 4 de 10, era 2 de 10. Isso nas primeiras reuniões. Nas primeiras reuniões. Assim, isso era dentro da fase de pesquisa. Tá. Então a gente entendeu que se eu não colocar uma condição para o advogado realmente desacelerar essa velocidade e trabalhar com palavras que são mais inclusivas e que sejam claras, eu vou fazer uma comparação muito óbvia, que aí acho que você vai entender onde eu quero chegar. Quando a gente está falando de um jornalista que produz um texto, por mais que ele esteja escrevendo sobre algo técnico como economia, ele precisa ter uma didática para produzir esse texto, porque é a sociedade quem lê. Então é a mesma coisa aqui dentro da Fórum Hub, é a mesma coisa na questão da advocacia e do direito. É o advogado que tem responsabilidade dessa comunicação. E o que a gente via é que o advogado, ele realmente não tinha esse cuidado na comunicação. Então, como que a gente faz para garantir? Hoje a gente tem um processo de treinamento e onboarding desses advogados que a gente bate muito nessa tecla. A gente acredita também que as pesquisas ajudam a gente. As reuniões são todas gravadas e eu confesso para você que com microexpressão e um software que lê microexpressão eu consigo entender o grau de entendimento das pessoas numa reunião versus a outra reunião. Existe um software que faz isso. Interessante. E o advogado vai recebendo esse feedback. E o advogado vai recebendo esse feedback. E se observa que ele vai evoluindo com o passar aí dos atendimentos, enfim, à medida que vai entrando novos clientes. Exatamente. Mas tem um ponto importante que também é assim. Nos atendimentos que o advogado faz, ele sempre é assessorado por uma expert jurídica, que é uma pessoa da nossa equipe que conduz esse atendimento. Então, essa pessoa é muito a ponte entre o advogado e a pessoa. Então, caso a gente tenha aquele cliente mais tímido que não faz a pergunta, a expert entra em ação. Porque ela é a civil entre o advogado e a pessoa que está sendo atendida. E ela também consegue passar pra gente qual é o feedback da condução e também passar para o advogado. Muito interessante, ou seja, é um processo bem feito de interações, né, e evolutivo, que eu acho que certamente ajuda a melhorar essa comunicação. Exatamente. Mas é muito legal, Leandro. A gente tem os advogados dentro da comunidade, o nosso objetivo não é nem fazer eles ficarem para sempre na comunidade. Tem muito advogado que sai mais formado dentro da jornada do direito depois da Fórum Hub. Então a gente entende que isso que a Fórum Hub é uma plataforma para esses advogados que podem seguir com a gente ou podem seguir nos seus próprios negócios e aprendem um pouco mais nessa condução. E aí você deve entender um pouquinho, aliás, bastante disso, trabalhando com marketing jurídico, que é, muitas vezes, o advogado, ele se divide em 8, 10 papéis dentro do escritório de advocacia. Sim. Ele precisa atender, cuidar do café, que o café seja servido, a manutenção desse escritório, o atendimento, a venda, o fechamento, etc, etc. Então, na Fórum Hub, a gente acopla 6 das 8 etapas que a gente mapeou. Então, é interessante para o advogado exatamente por isso. Esse lead chega quente e redondo para esse advogado, diferente de uma fase de triagem que dá uma perda de eficiência para escritórios e para autônomos. Muito bom, Patrícia. Nosso episódio chegou ao final e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente e parabéns pela iniciativa do Fórum Hub. Ai, muito legal. Obrigada, Leandro. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.